aleluia, deixar aqui a palavra no Santo Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, lá no capítulo de número 1, versículos do número 1 até o número 14. Amém? João, capítulo 1, do 1 ao 14. A qual a epígrafe do texto diz: o Verbo se fez carne. Aleluia, o Verbo se fez carne. O Senhor é bom demais. Bem, você que já está aí com a sua Bíblia, com o seu exemplar da Bíblia, ou com a Bíblia em algum aparelho eletrônico, a palavra do Senhor diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Vamos voltar somente ali nos versículos 2 em diante, que diz: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso nos lembra muito do que está escrito lá em Gênesis. Em Gênesis fala o seguinte: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Jesus já estava com Deus desde o princípio. Jesus nunca foi o plano B de Deus, mas Jesus já estava com Deus antes mesmo da criação do mundo. Aleluia. E a palavra ainda diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Se voltarmos lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 em diante, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez
e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Desde o princípio, a luz já estava ali, e as trevas não compreenderam a luz. Nosso Jesus Cristo é a luz. Jesus, o Filho de Deus, se entregou por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todos o que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso porque, desde o Gênesis, quando o casal Adão e Eva pecaram, a humanidade ela foi destituída da glória de Deus. Se antes havia graça, entrou a desgraça. Tudo que é quer dizer retirado. Então, desgraça. A graça foi retirada. É como se falássemos desânimo. Desânimo. O ânimo foi retirado. Então, houve a desgraça na terra. O homem pecou, teve as consequências, mas mesmo desobedecendo, a compaixão, a misericórdia do Senhor foi tão grande que muito tempo depois o Senhor ele formou o seu povo, Israel. Da nação de Israel veio a tribo de Judá, da tribo de Judá veio o Messias, uma jovem chamada Maria, que era judia. Ela foi escolhida pelo Senhor para poder gerar, através da ação do Espírito Santo, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, aquele que veio para redimir os nossos pecados. Olha só que lindo. Mesmo com a humanidade tendo errado tanto, pecado tanto, ainda assim, Deus queria ter esse contato, queria restituir o relacionamento com o ser humano, mas não podia ser feito de qualquer maneira. Precisou do sacrifício do único Filho do Senhor até aquele momento. E Paulo vai dizer que através desse sacrifício, o Filho unigênito do Senhor, que é Jesus Cristo, acabou se tornando o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito é o primeiro. Então Jesus ele passou de unigênito, de único, para primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Porque através disso o Pai nos adotou como filhos. E hoje nós somos co-herdeiros da glória com o Senhor Jesus. Aleluia! E nada pode nos separar desse amor. Nada, 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 nada pode nos separar do amor de Deus. É por isso que nós não podemos dizer que fomos nós que aceitamos Jesus primeiro, que nós amamos Jesus primeiro. Não. Foi Ele que nos amou primeiro. É por isso que
nós ainda não fomos consumidos. É por isso que nós fomos encontrados, porque antes estávamos perdidos em nossas iniquidades. Mas o Senhor nos encontrou, e não somente nos encontrou, mas também nos lavou, purificou. O Senhor viu que estávamos indo por caminhos tortos, mas nos colocou para andar por um caminho reto. Houve a conversão. A conversão é quando você está indo por um caminho e você vai para outro caminho. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Éramos amigos do mundo. E sendo amigos do mundo, isso nos fez automaticamente inimigos do Senhor. Mas hoje nós somos amigos, somos ovelhas, somos filhos do Senhor. E quando os nossos olhos eram trevas, quando o nosso entendimento era trevas, nosso coração se recusava a se voltar para Deus. Muitas das vezes eu creio que o próprio Espírito Santo, ele vai lá, fala com a pessoa, que a pessoa ignora, mas chega uma hora que a pessoa não aguenta e se rende. Jesus, ele bate na porta do coração. Ele bate, esperando a pessoa abrir o coração para ele, para que Jesus possa não fazer uma visita, mas morar no coração dessa pessoa. Enquanto estávamos perdidos no mundo, praticávamos todo tipo de iniquidade, tudo que desagradasse a Deus. Talvez você até mesmo tenha pensado, poxa, mas eu já peco tanto, eu já erro tanto, será que Deus quer alguma coisa comigo, que eu já sou tão errado? Como que eu vou pregar o nome dele, já que eu não sei falar? Mas é que tá. Basta somente ir até Deus, do jeitinho que você tá, e aí o próprio Deus vai te limpando, vai tirando os seus carrapichos, vai te transformando em uma nova criatura. Seus velhos hábitos vão sendo substituídos por novos, segundo os princípios e a lei do Senhor, que é baseada em amor e justiça. Eu lembro bem da época que eu estava no mundo, eu só queria ir para as festas, as raves. E eu lembro que o próprio Espírito Santo já tocava no coração para eu ir para a igreja. E eu acabava resistindo. Que eu falava, não quero Jesus não, eu quero essa vida aqui que eu tô. E eu também dava desculpas. Como que eu vou para a igreja para querer pregar, já que eu tenho gagueira e eu não consigo falar direito? Já que antigamente, meu nível de gagueira era num nível muito elevado, que muitas pessoas não conseguiam compreender o que estava falando. Mas chegou uma hora que eu não consegui mais resistir, entreguei minha vida para Jesus, comecei a fazer sessões com uma fonoaudióloga. Depois disso, a minha fluência na fala melhorou muito, parei de dar desculpas. Porque a presença do Senhor me atraiu de tal forma que eu falei, eu preciso desse Deus, eu preciso desse Jesus. Jesus, ele é maravilhoso,
O que seria de nós se não fosse por Jesus? O que seria? Faça essa reflexão nesse momento. O que seria de nós se não fosse Jesus Cristo? E a palavra fala: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E hoje nós somos templos do Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo habita em nós. Olha só que privilégio. O Deus Criador dos céus e da terra habita dentro de nós. E a partir do momento que o Espírito Santo mora em nós, a gente convida ele para poder organizar a casa da maneira que ele quer. Espírito Santo, limpa o que tem que limpar, tira o que te desagrada, porque o Espírito Santo, ele não pode também habitar em lugares sujos, mas aonde o Espírito Santo habita, ele limpa, ele organiza, para que ele se sinta à vontade em habitar. O Senhor é bom. Nunca esqueça, você é tão amado que o Pai Celestial te adotou. E sabe o que é interessante da adoção? É que a adoção terrena, uma família, um homem, uma mulher, vai até um orfanato, ele olha para as crianças e escolhe: esse aqui é meu, essa aqui agora vai ser minha filha, esse aqui agora vai ser meu filho. É escolhido a dedo. Aleluia. Fomos escolhidos a dedo pelo Senhor. Ninguém obrigou Deus a nada. Deus fez isso por pura e espontânea vontade, por amor, por misericórdia, compaixão. É uma graça, é um favor imerecido, é uma dádiva, um presente que a gente nem devia ganhar, mas ganhamos, porque o Senhor é bom e grande em misericórdia e nos reveste com tanto amor e com tanto carinho. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Aleluia. Vamos orar mais uma vez para podermos encerrar essa live. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos adotou, Pai. E se hoje nós podemos ter o Espírito Santo habitando em nós, é pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Jesus, ele fez o sacrifício tão grande que de unigênito passou a ser o primogênito entre muitos irmãos. E hoje nós somos co-herdeiros com o Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Esse carinho, esse amor é tão grande que a gente não compreende e nos constrange, Senhor. A gente até se pergunta, por que Deus? Por que nos escolheu?
Porque se a gente já errou tanto com o Senhor, mas o Senhor é Deus de segundas chances. Nem falo de segunda chance, mas de segundas chances, no plural. Obrigado, Pai. Obrigado por não desistir da humanidade. Obrigado por não desistir da criação. E hoje, os teus santos, a tua igreja, te louva, te engrandece. Obrigado, Senhor. Jamais poderemos pagar pelo que o Senhor já fez por nós. Mas nós podemos demonstrar o nosso amor pelo Senhor, te servindo, fazendo a tua obra nessa terra, até o dia que o Senhor nos recolherá para estarmos perto de ti. Esse corpo mortal vai ficar nessa terra, mas a nossa alma vai para o Senhor, para junto de ti, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. A todos que estão aqui assistindo essa live, que possamos já iniciar o dia tendo o coração aquecido, tendo essa fé reanimada de que o Senhor é bom e que nós somos teus filhos. E se somos teus filhos, o Senhor jamais vai nos abandonar, porque o Senhor é o Pai dos pais, aquele que é perfeito. Obrigado, Pai. Abençoe cada um de nós, que possamos ter um dia maravilhoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Obrigado a você que ficou até aqui. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Pai. Nós temos uma paternidade esclarecida, que é a celestial. Jamais duvide. Jamais duvide dessa palavra, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.